Olá, boa tarde, paz seja convosco. Estamos chegando aqui no nome de Jesus, através do Senhor Jesus, né? Debaixo da unção, debaixo da paz, para quê? Para compartilharmos a palavra do Senhor. E o que eu quero compartilhar com vocês se encontra no capítulo 10 de Apocalipse. Estamos aí no nosso décimo dia, né? Desta campanha de 22 dias, praticamente na metade, para a honra e para a glória do Senhor. Eu sei que muitas lutas temos nós enfrentado, mas de todas elas o Senhor tem nos ajudado. Amém? Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. Comido por João, um livrinho trazido do céu. Esse é o assunto que será tratado aqui no capítulo 10. Comido por João, um livrinho trazido do céu. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões a sua voz, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. Nesse versículo 4, será o que é que João ouviu, e Deus não permitiu que ele escrevesse. Meu Deus, é um mistério, e eu não sei passar para vocês. Tanto quanto eu li, eu fiquei impactada, porque está escrito aqui: e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, aleluia. Tive que dar uma paradinha, porque passou um carro fazendo uma propaganda aqui. Voltando aqui, versículo 4. E, tem uma vírgula. Sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la. João ia escrevê-la. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, 2 pontos. Sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Que é? Que os 7 trovões falaram? E quando João ia escrever, para eu saber, para você saber, houve uma voz do céu e disse: sela, não escreve. O que será? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o porquê que Deus mandou selar e não deixou escrever. Gente, eu não sei o que é, mas deve ser algo muito forte. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7 anjo, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seu servo. Segredo de Deus. O mistério. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e diz: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma e come. Será que estava nesse livro que mandou João comer? Outro mistério, né? Também não sei, gente. Eu não sei o que estava escrito nesse livro. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, João falou, eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. O que é, hein? No teu ventre ficará amargo. Comer uma coisa que dentro da barriga da gente vai ficar amargo, mas na boca é mel. Que mistério é esse, igreja? Que mistério é esse? Tomei o livrinho da mão do anjo e comi, né? E na minha boca era doce como mel. E, havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. O que estava nesse livro aí, gente, eu vou te contar, tá? É de amargar o estômago. O estômago de João ficou amargo. O que está para acontecer, meu Deus, é muito forte. É muito forte, é de amargar o que vai acontecer. Meu Jesus. Você sente alguma coisa amarga no teu estômago quando você come? Tipo, você come mel. Eu como mel. Eu não sinto no meu estômago nem mel, nem doce, nem azedo no meu estômago. A não ser que a gente tenha alguma ferida no estômago, então aquilo vai queimar, né? Mas saber que tá doce ou tá amargo, eu acho que não temos noção de saber. Mas naquele livro tinha uma coisa, naquele livrinho que João comeu, tinha algo que ele comeu, tava doce. Mas na hora que chegou no estômago dele, eita, tava amargo, ele sentiu amargo. E ele disse, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi,
e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa, ele disse-me, o anjo disse para Jó, importa que profetize outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Vamos profetizar. Profetizar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, ele vai voltar. E quem não aceitar, gente, o negócio vai ser profundo, vai ser amargo. Então, que no nome de Jesus, que nós possamos aplicar a nossa mente, o nosso coração em conhecer e prosseguir dentro da palavra de Deus. E eu deixo aqui, compartilhe a palavra do Senhor. Aliás, se compartilhe, se permita ser cheio da palavra de Deus. Hoje eu terminei, para a honra e para a glória do Senhor, terminei a minha segunda leitura completa da Bíblia. Graças a Deus. E amanhã eu completo 10 anos pastoreando. 10 anos de muita luta. Mas também 10 anos na presença de Deus. 10 anos de muito levante, mas 10 anos de muitas portas abertas. 10 anos de muita vitória. 10 anos servindo a Deus. 10 anos anunciando, 10 anos renunciando o pecado e anunciando a palavra. 10 anos seguindo a orientação da palavra de Deus. 10 anos servindo ao Senhor. Glória a Deus. Que venha mais 10, mais 20, mais 30, o quanto o Senhor quiser. Eis-me aqui. Que Deus te abençoe. Está selado o nosso 10º elo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com cada um de vocês. E nós dizemos graças a Deus.